E aí galera, belezinha? Então vamos lá? Vamos fazer mais uma parte hoje, né? Falando sobre frações ainda. Hoje a gente vai ver sobre multiplicação de frações e também divisão, que é bem tranquilo e na verdade é quase a mesma coisa. Beleza? Então ó, primeiro sobre frações, sobre multiplicação de frações. Nós acabamos de aprender sobre adição e subtração e lá tinha algumas regrinhas, né? Galera, esquece daquelas regras. Primeira coisa importante e legal sobre multiplicação de frações é que, olha lá, não precisa ter denominadores iguais. Ah, que maravilha! Pode ser denominadores iguais? Pode. Pode ser diferente? Pode. Vai fazer a multiplicação quando? Sempre. Sempre. Tá bom? Então, ó, não precisa ter denominadores iguais. Tranquilo. Simplificar no final sempre que possível. Quando nós fazemos a multiplicação, você vai lá no finalzinho lá. Se você tem uma fração irredutível ou não, tá? Se não for irredutível, tenta simplificar, beleza? Sempre que possível. Bom, como que a gente faz? Olha lá, ó. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Acabou, sem crise, sem problema. Olha como é simples. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. E aí, o que mais? Acabou? Só isso. Viu como é fácil? Numerador com numerador, de cima vezes de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Só isso, professor, só isso. Cadê a dificuldade de trabalhar com fração? É legal demais, muito fácil. Vamos fazer a outra multiplicação? Olha lá, ó, pra vocês verem, numerador com numerador. 4 vezes 6, os dois de cima, né? Multiplica. 4 vezes 6, 24, né? 24. 3 vezes 2, 6, né? 6. Olhando o resultado, você vê se dá para simplificar. Às vezes dá até uma divisão exata. Olha esse caso, 24 dividido por 6 não dá um valor exato? Dá 4, né? 26 vezes 4, 24. Então isso aqui vai dar uma divisão exata, ó. 4. Acabou. Olha que simples, galera. Facinho. Só que o seguinte, ó, estão vendo aqui embaixo? Se você quiser, não é obrigatório. Olha que legal. Isso também é outra coisa interessante sobre multiplicação de frações. Você pode simplificar no final. Ó, simplificar ao final, sempre que possível. Mas se quiser, pode simplificar antes. Eu vou explicar o processo de simplificar antes, beleza? Nós vamos pegar esta mesma operação aqui. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei a mesma multiplicação. Vamos ver o que vai acontecer? Olha bem. O que seria o simplificar antes? No caso de você trabalhar com multiplicação de frações, a ideia da simplificação ela fica um pouco mais ampla, um pouco mais extensa. Você vai verificar se é possível simplificar dentro da própria fração, ou seja, o 4 com o 3, o 6 com o 2, tá vendo? Se for possível simplificar dentro da própria fração, pode fazer. Não é possível, sabe o que você pode fazer? Você pode verificar com outras frações. Você pega o numerador, por exemplo, aqui ó, o 4, e vê. 4 dá para dividir, dá para simplificar com o 3? Não, né? E o 4 com o 2 dá? Dá. Mas professor, o 2 não está embaixo do 4, mas pode. No caso de multiplicações e frações, ó, legal, isso pode, galera. Então o que a gente vai fazer? Vamos simplificar o 4 e o 2. Tá na tabuada de quem? Na tabuada do 2, né? Dá para dividir por 2, ó. Então nós vamos simplificar por 2, beleza? Eu vou cortar ele aqui. 4 dividido por 2, 2. Tem um novo resultado. 2 dividido por 2, 1. Tá vendo? O 4 e o 2 agora já não existem mais. Agora existem o 2 e o 1. Tá certo? A mesma forma que o 6. 6 dá para simplificar com 1? Até dá. Mas não resolve nada, né? Mas o 6 com o 3 são da mesma tabuada, não são? Ó, então eu posso simplificar o 6 e o 3. Dá para dividir por 3, não dá mesmo? Então o que a gente vai fazer? 6 dividido por 3, 2. 3 divididos por 3, 1. Olha o que vai acontecer. O que sobrou para multiplicar? O 2 vezes 2 em cima. 2 vezes 2, 4. E embaixo o que sobrou? 1 vezes 1. Quanto dá? 1. Mas 4 dividido por 1, 4 sobre 1 não é 4? Aí, tá pronto. Professor do céu, achei difícil esse, não tem problema. Essa que é a vantagem, vocês podem fazer de qualquer jeito. Os dois não deu 4? À vontade. Pode simplificar no final, pode simplificar antes. Você que vai escolher. Importante é a gente chegar no mesmo resultado. Viu como é tranquilo a multiplicação de frações? Vamos para mais um exemplo? Agora a gente vai fazer uma multiplicação com mais do que duas frações, né? A gente fez aqui dois exemplos usando duas frações só. Agora a gente tem três frações. O que muda? Nada.
Absolutamente nada, é a mesma coisa. Os de cima multiplicam tudo, os de baixo multiplicam tudo. Chega no final, se der para simplificar, simplifica. Não deu? Não tem problema. Vai lá, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Beleza? Olha lá embaixo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 15, 16 avos. Dá para simplificar? Não. Acabou então. Só isso. 15, 16 avos. Viu como é fácil? Sem crise, galera. Quer tentar simplificar? Dá. Não quer? Não tem problema. Só vou fazer mais um exemplo aqui, usando a simplificação antes, para vocês verem se vocês vão gostar. Se não gostar, não tem problema. Vamos pegar lá uma fraçãozinha aqui, ó. 5 quartos multiplicando 8 quintos. Olha lá que legal. Vamos tentar simplificar antes, ó. Tá vendo que o 5 e o 5 aqui, ó. O que é importante, galera? Tem que simplificar um numerador com um dos denominadores. Só não pode simplificar numerador com numerador, tá bem? Sendo um de cima e um de baixo, pode, independente da localização da posição dele. 5 e o 5 dá para dividir por 5, né? Ó, 5 divididos por 5, 1. 5 divididos por 5, 1. O 8 e o 4 estão na tabela do 4, né? Então, eu posso dividir por 4. 8 divididos por 4, 2. 4 divididos por 4, 1. O que sobrou para multiplicar? Esses númerozinhos aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 sobre 1 não é a mesma coisa que 2? Acabou. Tranquilo? Fácil, né? Quero ressaltar uma coisa importante. Dos dois jeitos são válidos e nós temos alguma coisa aqui interessante para ver. Ah, antes disso, anota aí, tá bom? Não esquece que tem que copiar tudo, né? Qualquer coisa volta aí atrás e copia. Vou pausar o vídeo, a gente tem mais um pedacinho importante sobre multiplicação. Continuando lá, nós temos uma palavrinha muito importante, a palavrinha de. Nenhum probleminha, quando aparecer a palavra de, significa multiplicação, tá bom, galera? Multiplicação. Então, às vezes apareceu assim, ó. Quanto é 2/3 de 500? Quer dizer, significa 2/3 vezes 500. Às vezes, num probleminha vai aparecer 3/5 de uma casa é a sala. E da sala, metade é ocupada por um tapete. Quanto é ocupado pelo tapete? Ele quer saber 3/5 de meio. As duas frações são multiplicadas. A gente vai fazer um probleminha no final, tá bom? Pra gente usar essas ideias aqui. Mas observe e anote isso. Sempre que aparecer a palavra de, significa multiplicação. Beleza? Vamos pro próximo passo, galera. Bom, galera, agora a gente vai para divisão. Primeira coisa, fica bem tranquilo, divisão é muito fácil, muito de boa, tá bem? Primeira coisa, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, ó, o inverso de um número. A gente vai usar essa ideia aqui, tá bom? O que é o inverso do número? É muito simples. Você vai trocar de posição o numerador pelo denominador, você vai inverter as posições. Veja bem, vou dar dois exemplos, você já vai entender, porque é bem tranquilo mesmo, tá bom? Tem aqui a fraçãozinha 3/5, né? O que vai acontecer? Quando a gente vai encontrar o inverso, a gente vai trocar, a gente vai inverter. O 3 vem aqui para baixo e o 5 vai lá para cima. Então, vai ficar isso daqui, ó. Se o número, vamos chamar de original, o número original é o 3/5, o inverso dele é 5/3. Tá vendo que só trocou? Tem aqui agora um número, a gente chama de número inteiro, né? Que é quando não tem denominador. Mas lembra que ele tem sim, só tá escondidinho? O 1, né? O 1. Bom, se o número é 6 sobre 1, o que é o inverso do número? Troca aí, ó, numerador com denominador. 1 sobre 6. Olha que tranquilo, beleza? Bom, vamos lá para a divisão agora. Então, anota isso, a gente vai usar a ideia do inverso, tá bom? Inverso, não esquece de anotar isso daí. Agora, galera, sabe o que é o mais legal? É que muita gente não gosta de divisão, mas eu sempre falo que divisão, na verdade, acaba sendo resolvida com multiplicação. E a fração é um exemplo claríssimo disso. Porque divisão vai virar multiplicação. Divisão vira multiplicação. Como? Observa bem o seguinte, você tem essa divisão. 3 meios dividido por 1/4. Sabe o que a gente vai fazer? A primeira fração que aparece da sequência, o 3 meios, a gente vai repetir. Ó, vou até anotar aqui, ó. Repete. Tá bem? Repete. Divisão vai virar multiplicação, vai virar multiplicaçãozinha. E o 1/4, agora que a gente vai usar a ideia que a gente acabou de ver acima. Vamos usar o inverso dele.
Tá bom, como é que vai ficar então? Olha lá. Repete a fraçãozinha inicial, 3 meios, tá certo? Repete. E o que era divisão, olha lá, divisão vira multiplicação. Não tá 1/4, vai ter que usar o inverso de 1/4, tá? O que é o inverso de 1/4? 4/1. Não é isso? Trocou ali, inverteu o numerador com o denominador. Beleza. E agora? Agora faz multiplicação. A gente acabou de ver que é super fácil multiplicação, né? Vai lá, ó. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Só que sempre observe e vê se não dá para dividir. Às vezes dá divisões exatas, a gente já viu, né? Ou dá para simplificar também. Nesse caso, dá uma divisão exata, ó. 12 dividido por 2 é 6, né? Aí, ó. 3 meios dividido por 1/4 deu 6. Viu como é muito tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Então, espera lá que a gente vai fazer mais um exemplo aí. Próximo exemplo tá aí, ó. 5, um número inteiro que a gente diz, né? Dividido por 3 meios. 5 dividido por 3 meios. Vamos seguir sempre essa regra, galera. Repete o primeiro, a divisão vira multiplicação, o segundo número, que no caso é uma fração aqui, mas às vezes não é fração, ele usa o inverso. Vamos lá? Primeiro número repete, vira multiplicação, e o 3 meios a gente vai usar o inverso, então vamos usar 2/3. Sempre que possível, completa aqui com 1, né? Lembra que embaixo do 5, embaixo de qualquer número inteiro está o 1. Aí, ó, multiplica normal, de cima com de cima, 5 vezes 2, 10, né? E de baixo com de baixo, 1 vezes 3, 3, acabou, 10/3. Nesse caso não tem como simplificar, né? Então acabou aí, 10/3. Tranquilo, viu como é fácil? Bem de boa, né? Bom, vamos dar uma pausa aqui, vamos fazer um exemplo com vocês para a gente resolver, tá bom? Galerinha, eu vou fazer um exemplo aqui parecido com o enunciado que eu tinha dado no início, tá bom? O exemplo é o seguinte, ó. Uma casa ocupa 2/5 de um terreno. Então tem um terreno todo, né? E 2/5 desse terreno é a casa que ocupa. Sabendo que 1/5 da casa é a sala, né? Ocupado pela sala, eu quero saber o seguinte, qual fração do terreno é ocupado pela sala? Mas veja bem o que acontece. A casa ocupa 2/5 do terreno e a sala ocupa 1/5 da casa. Então, percebe que na verdade eu quero saber 1/5 de 2/5? Percebe isso? Porque, ó, veja bem, vamos recapitular. A casa ocupa 2/5 do terreno. E a sala ocupa 2/5 da casa, que é 2/5. Então, na prática, eu quero saber 1/5 de 2/5. Faz sentido? Lembra o que eu falei sobre a palavra de? A palavra de sempre vai significar multiplicação. Na prática, eu quero saber isso daqui. 1/5 vezes 2/5. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá? 1 vezes 2, 2. 5 vezes 5, 25. Quer dizer, a sala desta casa ocupa 2/25 do terreno. Certo? Então, se eu dividisse o terreno em 25 partes, eu vou ver que 2 partes é a sala desta casa. Tá bom? É que eu quis fazer um exemplo aqui que é bem interessante, a gente tem uns probleminhas para resolver assim. Beleza, galera? É isso daí por hoje. Valeu, anotem tudo e qualquer dúvida, ó, me chama lá, beleza? Tchau, tchau, até mais.